Existem 6 pecados que Deus abomina e detesta, mas mesmo assim muitas pessoas vivem praticando esses pecados, sem se preocuparem com as consequências que virão. Mas se você quer saber se pratica algum desses pecados, para poder assim parar, assiste esse vídeo até o fim, porque eu vou falar sobre cada um deles. Se você está vendo esse vídeo é porque você quer saber quais são os pecados que Deus mais abomina. Porém, primeiro você precisa saber que todo pecado te afasta de Deus e te leva para longe dele. Então fuja do mal. Não tente enfrentar sua carne, não, porque você vai cair, tá? Se esconda em Deus. Não foca só nesses 6 pecados, fuja de toda a aparência do mal, amém? Mas antes, você quer aprender não só quais são os pecados que Deus mais abomina, mas viver na vontade de Deus e ser amigo dele, se inscreve aqui no canal, pois assim eu vou poder falar para você de forma livre o que Deus quer para sua vida, baseado na Bíblia. Deixa aquele like, compartilha e agora sim, bora para os pecados que Deus mais abomina. Mas antes de tudo, nós temos que saber o que é pecado. Porque como que você vai fugir de algo que você nem sabe o que é? Primeiro que pecado é desobedecer a Deus, é transgredir a lei. Em 1 João capítulo 3, no seu versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, entendendo o que é pecado, bora para os 5 pecados que Deus mais abomina. O primeiro é o orgulho, que é bem comum nos dias de hoje, tá? Em Provérbios 29, versículo 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Deus detesta o orgulhoso, detesta pessoas orgulhosas. O exemplo disso é Satanás. Quando quis ser igual a Deus, ele quis colocar o seu trono acima das nuvens e ser igual ao Altíssimo. E Deus expulsou Satanás do céu e ele foi condenado para a perdição eterna. Da mesma forma nós, quando queremos ser orgulhosos e se achamos, Deus vai nos abater. Porque em Mateus, no seu capítulo 23, versículo 12, diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus gosta de pessoas que se humilham perante Ele, que reconhecem que são fracas e precisam de Deus. Então comece a se humilhar mais perante a Deus, comece a deixar esse orgulho de lado, porque esse orgulho pode causar a sua salvação. Amém? O segundo pecado que Deus abomina é a mentira. Em João capítulo 8, versículo 44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Deus detesta pessoas que falam a mentira, porque quando você fala mentira, você se torna filho daquele que é pai da mentira, e o pai da mentira é o diabo. Então quando você mente, você se torna filho do diabo e não é filho de Deus. E você não sendo filho de Deus, a consequência é não ir para o céu. Devemos parar de mentir. O problema é que hoje em dia é normal mentir. Mentir para se beneficiar, mentir para sair como certo da história, mentir para poder evitar problemas que você mesmo fez. Mas as pessoas mentem porque é normal. Quando você fala que não vai mentir, as pessoas começam a te zoar. Uai, qual é o problema de mentir? É só uma mentirinha. Cuidado, gente. A mentira pode levar muitos cristãos para o inferno, porque a mentira te torna filho do diabo. Então fuja da mentira. Pare de mentir. Você não tem que ser igual ao mundo, mas sim igual a Cristo. O terceiro pecado é fazer o mal. Em Salmos 34:16 fala: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Deus odeia o mal, porque o mal surgiu quando o diabo enfrentou e quis ser igual a Deus. Deus não criou o mal, Deus é puro bem. O mal é totalmente contrário à natureza perfeita de Deus. Então Deus odeia pessoas que fazem o mal. E quando as pessoas te atacam, te ferem e fazem o mal contra você, eu sei que é normal você querer fazer o mal de volta para elas, daquela vingança. Mas não faça isso, porque em Paulo diz em Romanos 12:21, não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos vencer o mal com o bem, irmãos. Vamos dar o bem para as pessoas, não proporcionar o mal para elas. Amém?
O quarto é a inveja. Esse é bem comum. 1 Samuel 18, 6-9 vai dizer assim: E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Saul teve inveja de Davi. E por ter inveja de Davi, Saul começou a perseguir Davi. E Deus não gosta de pessoas invejosas. Tanto que Deus abateu Saul. A inveja nos leva para caminhos que não tem volta. Porque nós começamos a ficar com inveja de alguém, nós começamos a atentar contra a vida daquela pessoa. Nós começamos a atentar contra o trabalho, contra a profissão, contra o futuro daquela pessoa. A inveja nos faz isso, nos torna assim. Da mesma forma que tornou Saul assim. Saul começou a perseguir Davi a todo custo por conta da inveja. E Deus o abateu como consequência daquilo. Então vamos fugir da inveja para que Deus não venha nos abater também. E o quinto pecado que Deus abomina é discórdia entre irmãos. 1 João capítulo 4, no seu versículo 20 ao 21, vai dizer: Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Deus, ele é um Deus de paz e não de divisão. Ele detesta isso, gente. Devemos viver unidos. Paulo fala muito isso em suas cartas. Mesmo sendo comum hoje em dia, né, como, por exemplo, no trânsito, as pessoas começam a brigar muito por coisas fúteis da vida, nós devemos evitar essas coisas. Porque além de ser pecado, ninguém gosta de conviver com pessoas que só sabem discórdia, só sabem causar problemas e divisões. Então vamos evitar isso a todo custo, amém? E o último pecado que Deus abomina, mas não menos importante: quem derrama sangue inocente. Sempre ouvimos sobre matar, né? Pensamos em crimes ou algo desumano. E eu sei que realmente é algo muito sério, tá? Mas de acordo com Jesus no Novo Testamento, matar alguém inocente vai muito além de você cometer um assassinato ou um homicídio. Em Mateus capítulo 5, no seu versículo 21 e 22, Jesus vai dizer bem assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aqui Jesus vai muito além de matar. Simplesmente palavras malditas ou emoções erradas, ou até mesmo ato de contenda, para Deus já é visto como assassinato, está sujeito ao inferno. Por isso, os verdadeiros cristãos devem evitar essas coisas, devem evitar confusões e contendas contra pessoas inocentes. O 6 está ligado diretamente com o tópico 5 que eu falei aqui. Eles estão juntos. Quando um acontece, o outro acontece também. Então você está cometendo 2 pecados que Deus abomina. Foge dele, porque isso pode custar a sua salvação. Vamos vigiar, amém? Se você chegou até aqui e aprendeu os 6 pecados que Deus mais abomina, se inscreve no canal, porque assim você pode aprender não só sobre os pecados que Deus abomina, mas as coisas que Deus quer para sua vida, de acordo com a Bíblia. Deixa aquele like também, porque assim você vai estar me ajudando a fazer vídeos com mais qualidade e continuar produzindo vídeos com sabedoria, amém? E é isso, irmãos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.